Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Bom, pessoal, estamos aqui com uma entrevista surpresa para o canal com o Emanuele Arioli, o autor aqui dos livros que lançaram no Brasil de Segurança. Eu já fiz um vídeo no canal explicando toda a pesquisa que ele fez, gigantesca. E estou aproveitando aqui para fazer as perguntas que vocês trouxeram aqui para o canal também, para vocês. Então, Emanuele, primeiramente, muito obrigado por estar Muito obrigado, muito grande prazer. É uma honra estar recebendo você aqui no nosso país, né, que necessita tanto dessa cultura, que é uma coisa rara, né? Na verdade, eu diria que não é tão rara nos últimos anos, mas era antigamente. E a cultura tem se tornado algo que chega a todos os pontos do mundo, mas mesmo assim é necessário que a gente conheça para ter interesse, né? Para querer, para gostar. E... Bom, você quer se apresentar para falar como quem é você pela 29ª vez, né, aqui no nosso canal? Sou Emanuele Arioli, sou historiador da Idade Média. Eu descobri esse romance medieval, o romance de Séguin, o Cavaleiro do Dragão, um romance esquecido por 700 anos que eu encontrei em manuscritos medievais. Eu juntei 28 manuscritos conservados em 7 países diferentes. Eu fiz antes um trabalho mais universitário e agora que chegam os livros, eu fiz 3 livros que traduzi para o português do Brasil. O romance, que é a história traduzida de maneira fiel aos manuscritos que eu encontrei. Uma história em quadrinhos, que é uma história com mais invenção dessa lenda redescoberta. E um romance infanto-juvenil que conta a história de Séguin, contada de maneira mais simples, mas também a minha história, porque foi uma pesquisa de 10 anos pela Europa, uma verdadeira aventura. Então, conta as duas histórias. Nossa, excepcional. Eu li o livro, ainda não li as outras duas. O livro, é claro que eu sempre brinco que é a cereja do bolo, né? Que é de onde nasceu os outros dois. E queria fazer algumas perguntas, né? Porque antes de você escrever o livro, você escreveu uma tese de doutorado. E essa tese ainda é inédita em português, né? Sim, em geral, esses trabalhos universitários se publicam só em um idioma, porque se considera que são poucas pessoas que leem esses livros, são só publicados por poucas pessoas, e se considera que as pessoas que se interessam leem também um idioma que não é o seu, seja inglês, francês, português. Então, esses trabalhos universitários fazemos em um único idioma, né? Entendi. Olha só, não sabia. Sim. E essa escassez, talvez, de fazer em um único idioma, mesmo assim, a chegada dele é algo que, por exemplo, eu não vi em nenhum outro lugar. É que o pessoal perguntou bastante como que as pessoas podiam ter acesso à tese, mesmo que seja em francês. Isso é uma coisa que, mesmo assim, é mais reservado ou pode ser, sim, exposta para todo mundo? Então, a tese é publicada em França num editor que se chama Champion, que publicou os 3 livros. E então, para ver, tem várias bibliotecas no Brasil que tem esses livros, tem livros que estão disponíveis para... Então, é assim, então, é uma difusão que é menor dos livros para o grande público, então é mais difícil encontrá-los. Mas os livros existem, é importante que existam, porque cada um no mundo pode comprovar essa descoberta, né? São 3 livros com a edição do texto, que é em francês antigo, e depois um estudo que explica todos os manuscritos descobertos, cada manuscrito. Então, esse é o trabalho que se chama base. Sim. Uma coisa interessante é que antes do livro chegar, porque a gente não tinha muito acesso, né? Eu acabei vendo a tese por você ter me passado e tudo mais, mas o livro em si, né, ele apresenta todas as fontes. Isso era uma coisa que era difícil de achar até o livro chegar. É verdade. Então o livro em cada conto, em cada capítulo, ele vai explicando, né? O autor explica de onde veio cada... Deixa eu ver se eu acho aqui. E tem no final essa lista dos 28 manuscritos que é acessível. Sim, exatamente. E depois, pela pessoa que quer saber mais, no nosso programa universitário tem uma descrição precisa de cada manuscrito, com todas as informações. Mas aqui tem o essencial, né? A lista dos manuscritos, é isso mesmo. Exatamente. E eu tenho uma pergunta também. Você ter encontrado essa história, que é bem rara, bem difícil de encontrar, será que tem muitas outras histórias para encontrarmos lá nesses manuscritos? Acho que não tem muitas, né? Eu consultei milhares de manuscritos
Esse é incrível porque o romance é muito grande. O texto em francês antigo ainda mais. Aqui são os episódios essenciais. Então tem todas as partes mais importantes. Mas o romance é maior ainda. Bem maior. Porque no romance da Idade Média tem a história principal, então tem uma história menos importante. Claro, claro. Então tem outras coisas. Eu encontrei vários episódios. Não sei bem a qual romance pertence ao episódio assim. Mas hoje a estimação é que perdemos 90% dos manuscritos da Idade Média. Puxa vida. Então é muito. Então, o que conhecemos é só uma pequena parte. Sim. Eu sou apaixonado por Chrétien de Troyes. E descobri que existem muitos contos dele que foram perdidos, até um possível conto Tristão e Isolda. Então, não sabemos bem, tem essa menção de Tristão e Isolda. Então, com certeza, perdemos muitas coisas. Perdemos muitas coisas, né? E, bom, enfim, vamos entrar na história, então, algumas perguntas sobre a história. Eu queria fazer uma pergunta, assim, minha, essa é uma pergunta pessoal, que toda a história do Rei Arthur, pelo menos algumas, talvez as do Chrétien de Troyes, a do poeta Gawain, que é tão famoso também no Cavaleiro Verde, elas possuem, às vezes, alguns ensinamentos que são explícitos, implícitos, ou seja, fáceis de visualizar, às vezes não tão fáceis. E talvez a história de Sergohan, que tenha aquela parte de... Não sei, eu senti... O final da história é algo que não está no manuscrito, é algo que você trouxe, certo? Ou não? Então, não, essa história é uma tradução fiel aos manuscritos. Então, não inventei nada nesse texto. Todo existe. Eu traduzi cada frase, integralmente cada episódio, então é uma tradução muito fiel. O que eu inventei na história de quadrinhos, eu explico. Eu explico na história de quadrinhos que, como eu tenho ainda esse mistério do Grau, eu não encontrei os episódios do Grau, eu invento. Mas o romance é o verdadeiro romance. Eu quis que todas as pessoas pudessem, como eu, aceder ao verdadeiro texto. Traduzidos para pessoas que não leem um francês antigo, mas é isso. Então, esse é o verdadeiro texto. Magnífico, porque a história do Graal eu fiquei super animado para ver, né? Mas a pergunta, voltando sobre talvez esse ensinamento implícito. Essa questão do Seguran ter passado pela magia de Morgana, onde ele é esquecido, fosse talvez uma maneira de nós... Quando a gente vai estudar sobre a cavalaria, sobre colocar o nome de Deus acima de todas as coisas, o nome de outras coisas, o nome do rei, etc. E talvez o fato de ele ter sido esquecido fosse uma aprendizagem para quem está lendo a história, para compreender que às vezes nós queremos ser lembrados mais por uma necessidade do ego, uma necessidade do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do que da própria história. Talvez uma interpretação minha, por isso eu pergunto se tem algo que você reconheceu também na história, não sei. Então, é verdade que os autores da Idade Média nos convidam para explorar um sentido que é mais do sentido literal. Então, nos convidam a encontrar um significado escondido. Por exemplo, Chrétien de Troyes nos fala que tem outra coisa para entender. Então, cada aventura é uma aventura como objetivo, mas também é uma busca interior. Cada cavaleiro busca um grau, busca si mesmo. Então, tem, com certeza, várias mensagens, mas é difícil hoje dar uma interpretação única. Tem muitas interpretações possíveis, sobretudo esse dragão, que é um mistério. O que significa o dragão? O dragão pode ser uma metáfora do orgulho, por exemplo, é muito associado com orgulho. Então, esse cavaleiro que com esse orgulho vai até se perder nessa busca sem fim. Ou então esse dragão pode representar a busca de uma ilusão, as buscas humanas, que são sem fim, são sem objetivo, né? Ou então pode ter outra interpretação. É uma questão aberta. Eu acho que cada um pode dar a sua interpretação, porque o autor não explica. Então, isso que é interessante, mas também o que é interessante é que o dragão funciona como um antigrão, né? Tem essa oposição, Seguran será desenfatizado pelo grão. Então, acho que tem um sentido interessante nessa busca do grau que permite desenfatizar o herói.
Então, não tem uma única interpretação, tem várias, e cada interpretação é possível. Certo. Interessante, porque na verdade tudo que a gente estuda sobre Crétin de Troyes, por exemplo, são suposições, né? Se ele realmente escreveu a história para o rei, que era a pedido do Duque de Flandres, etc., a gente não sabe, né? Mas a gente tenta colocar coisas e no caso de Segurã, não sabemos quem é não tem um único autor, tem vários. Tem vários autores, são anônimos. Na época não se escreve... Não, são poucos os autores que escrevem o nome. Por quê? Porque se achava na época que só Deus cria. Os homens não fazem o que fazem, recuperam uma matéria. É a matéria de Bretanha que é de cada pessoa. Então, cada um utiliza essa matéria para escrever uma nova história. Então, são autores anônimos, 3 séculos de reescritas dessa matéria. E é impossível imaginar quem é o autor. Talvez é possível imaginar mais ou menos que foi um autor na Itália que escreveu em francês, que é um idioma internacional. Dá para ver porque nesse francês tem alguns erros de francês, né? E são erros que tem essa conexão com o idioma da Itália. Então, e também sabemos que nessa época não são só os nobres que leem esses romances, também a burguesia, a nova classe, que tem o dinheiro para comprar esses livros, tem acesso. Então, é também uma nova classe que lê, que tem gostos diferentes, então tem uma mudança também nisso. Entendi. Puxa, que bonito isso, né? Só Deus cria. Parece até Tolkien falando que nós somos subcriadores, né? Bacana. E você disse que tem um novo romance chegando aí, né, no futuro. Você pode falar muito pouco. Não posso falar. Não posso falar disso, mas vai ter outras coisas. Muito legal. Tudo arturiano, né? No momento, sim. E como nasceu o interesse de buscar? Você fez faculdade, né, como é que se chama em francês? Quem pesquisa os manuscritos? Então, eu não tenho uma única maneira de falar, mas eu sou arquivista paleógrafo. Paleógrafo significa que estuda escrituras antigas. E você já tinha interesse em pesquisar histórias arturianas antes de chegar? Não, na verdade não. Eu me interessei pelo idioma francês escrito na Itália. Então a minha pesquisa era essa. E assim eu cheguei no primeiro manuscrito e pensei, que é interessante, tenho que buscar mais. Assim que eu comecei essa pesquisa. Então você era um arquivista paleográfico filólogo. Você estudando uma língua. Sim, arquivista paleógrafo filólogo. Então, arquivistas mais pelo estudo dos documentos, paleógrafo das escritas, filólogo para entender, fazer a edição dos textos. Também a linguística é muito importante, porque, como eu falei, a linguística permite, por exemplo, de identificar que um texto é escrito na Itália em francês ou é escrito numa região da França e não em uma outra. É isso. E eu pergunto isso porque, não sei, eu imaginei talvez que nascendo na França, você nasceu na França, certo? Na Itália, eu nasci na Itália. Na Itália, então. Eu nasci na Itália, eu vivia até os 20 anos na Itália, eu depois foi para a França. Sim, continuei a estudar na França, e agora sou naturalizado francês, porque são muitos anos que eu moro lá, mas eu sou franco-italiano, por isso, mas nasci na Itália. Eu imaginei talvez que você escutasse histórias do Rei Arthur de um jeito que nós brasileiros não escutamos. É algo que é mais vivo na França, na verdade, que na Itália. Porque tem essa conexão com a Bretanha. O conto arturiano inteiro foi construído na língua francesa, né? Então, os contos do Rei Arthur são contos celtas. Então, no começo, na Grã-Bretanha e na Bretanha, na região francesa Bretanha. Mas mesmo assim foram escritos em francês. Depois. No século XII, são os documentos de grande importância. E Crétin de Troyes é o primeiro a criar o gênero do romance arturiano. Ele recupera uma lenda já existente, que circulava em idiomas celtas, mas então é o francês que leva para toda a Europa essa literatura arturiana. Depois são outros idiomas. Mas o francês tem esse papel muito importante
na transmissão dessa lenda, na transformação, porque no começo essa lenda celta era com certeza uma lenda diferente. A cultura celta é muito diferente da cultura das cortes do século XII e XIII. Entendi. E essas lendas celtas que são anteriores ao século XII, porque assim, eu tenho notícias, por exemplo, das obras em latim, de Geoffrey de Monmouth, por exemplo, e o Mabinogi é uma coisa do século XV, né, o que nós temos acesso. Então, Geoffroy de Monmouth é do século XII, é justo antes de Chrétien de Troyes. Geoffroy de Monmouth, ele só insere o rei Arthur, a história uma biografia do rei Arthur nessa genealogia dos reis da Grã-Bretanha. Ele pega o Historiam Bretonium e... Ele na genealogia, é uma biografia que não é longa, é bastante pequena. Depois, Chrétien de Troyes, sempre no século XII, recupera isso e cria o romance arturiano. Antes de Geoffroy de Monmouth, tem essas lendas orais, mas não sabemos quase nada. Como é que podemos saber sobre lendas orais? Causa o século de transmissão oral, sobre a qual não sabemos quase nada. Então, na verdade, tudo que nós temos dos contos arturianos está basicamente em francês. Digamos, a maioria em francês, mas depois também os idiomas chegam. Os mais antigos, digamos que latim, tem latim de Geoffroy de Monmouth, mas é bastante breve. Sim. E depois o francês é o idioma que leva essa literatura para o mundo. Mas não somente História dos Reis da Bretanha, mas tem também a Vita Merlini, né? A Vita Merlini de Geoffrey de Monmouth. Sim, Geoffroy de Monmouth escreve a história Regum-Britannia e a Vita Merlini. E eu entendi que a história de Segurã está em uma das traduções posteriores do Vita Merlini. Não é precisamente uma tradução da Vita Merlini, mas é uma outra versão. Por quê? Porque essas profecias de Merlin ficam um gênero. Todo mundo quer escrever sobre o Mago Merlin. Quer atribuir profecia ao Mago Merlin. Claro que era o Mago Merlin que escreveu. Mas os autores atribuem ao Mago Merlin para falar da atualidade da época, para falar do fim do mundo. Então, tem várias versões que não tem nada a ver uma com a outra, em latim, em francês, em galês, em muitos idiomas. Em uma dessas versões, em alguns manuscritos, tem algumas partes desses episódios de Segurão. É assim que eu comecei. Certo, entendi. Puxa, eu acho que 10 anos de trabalho é muito mesmo. Uma coisa que o documentário, né, tem disponível aí para assistir hoje em dia, chegou em português uma parte, né? O documentário coloca, eu acho que isso é uma visão sua, e tem também na versão infantil, de que o Segurão faz parte de você agora. Quando você é possível. Quando você conta a história de Segurão, assim como eu acho que da maneira que você conta a história, nós que estamos lendo também somos convidados a nos tornarmos, né, em parte ele e vivermos as aventuras dele, né? E isso é uma coisa que eu acho especial porque, como você falou, as histórias nos convidam a fazer essa jornada em nós mesmos, né? Da mesma forma que na saga do Graal os cavaleiros partem e nós também estamos partindo nessa história. E eu acho que isso é que quando nós pegamos textos medievais, a maioria deles são, aqui em português nós chamamos de datados, que são algo que o tempo já acabou com essa linguagem, já está morta. Porém, a história em si tem algo de atemporal, algo que não se vai com o tempo. Eu acho que essa parte que é fantástica, que isso tem nessa história. Por isso que, trouxe um novo livro do Rei Arthur, trouxe uma nova história de Guinevere. E geralmente são romances onde as pessoas recontam, colocando às vezes valores atuais, de como as pessoas veem o mundo atual, na história que se passa no passado, até mesmo a própria história de Guinevere ser cometer um adultério e tudo mais, são coisas que vieram nas histórias posteriores, né? Chrétien de Troyes trouxe isso de uma maneira que não era uma intenção canônica, pelo menos aparentemente, né? Mas eu vejo que essa história ela tem um propósito de buscar um referencial anterior que tinha nas histórias naquela época, que eu acho que é atemporal, que é de nós aprendermos a sermos humanos, a sermos mais heróicos, a sermos mais valentes, mais virtuosos em geral, que é uma coisa que está em falta hoje em dia, né? E nessa época, nas histórias não tinha falta. E eu acho que isso é uma história que segura atrás, que vale a pena essa história para os dias de hoje.
Obrigado. Por isso eu agradeço muito, agradeço o seu Obrigado, tempo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, mas é um prazer imenso estar aqui no Brasil para apresentar os livros. É um prazer imenso te encontrar. Não, o prazer é todo meu. Obrigado. Eu sinto que assim, eu sou um pouco sozinho no mundo arturiano aqui no Brasil. Eu sinto que eu estou encontrando pessoas Que bom. que conhecem muito mais que eu, né? Obrigado. Mas eu agradeço muito o tempo que você disponibilizou aqui pra gente. Sei que você está cansado aí de estar viajando. Muito trabalho, muitas apresentações, mas é bom. É bom. E olha, precisamos. Eu acho que é um ato de generosidade aí também, para as pessoas perceberem como essa história é importante. E é uma história que é um patrimônio da humanidade, né? Não é algo... Exatamente. É algo que a humanidade tem, que tem que valorizar. Não é algo seu, meu, é de todos, né? Da humanidade. Então, agradeço muito, Emanuele. Não só pela entrevista, mas também por ter trazido a história. Agradeço muito mesmo. Então é isso aí, pessoal. Essa entrevista, eu já fiz um vídeo explicando sobre o lançamento, sobre tudo isso. Ficamos por aqui na Bienal. Ele vai vir mais vezes aqui no Brasil. Tem mais livros chegando de contos arturianos que são inéditos, então ele vai trazer mais coisa. Mas ele é um cara difícil, não quer falar. Mas a gente vai saber no futuro aí. Com certeza ele vai falar para mim primeiro. Sim. Nós somos amigos. Com né? certeza, com certeza. Vai chegar com exclusividade. Muito obrigado, Emanuele. Muito obrigado a todos aí. É isso aí, pessoal. Obrigado.